Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, como é que tem visto estes 4, depois 6 e possivelmente mais 4 dias de cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas. Aparentemente as coisas que, como é evidente, tinham tudo para correr mal, não correram assim tão mal quanto isso. Não, e tem-se prolongado, não sabemos por quanto tempo se vão prolongar. A última posição de Israel é no sentido de dizer que se o Hamas estiver disponível a libertar 10 pessoas por dia, prolongará as tréguas nesse registro. É Eh, uma coisa um bocadinho estranha, não lhe parece? Peço desculpa por interromper, embaixador. Não é um bocadinho estranho que uma guerra seja uma espécie de contabilidade de grupos de 10? É verdade. Ou de 10 ou de Ou que 4, sejam, exato, claro. Né? seja, é de facto um pouco estranho, o que prova que a centralidade da posição israelita nesta questão é a obtenção dos reféns. E que se sentirá completamente à vontade a partir do momento em que os reféns estejam na sua mão. E, portanto, o que Isso é dá, o que o Hamas sabe, não é verdade? o Hamas sabe e aquilo com que o Hamas conta. E é a razão pela qual o Hamas fez reféns civis. Israel, entretanto, vai libertando palestinos, mas entretanto também os vai prendendo, porque entretanto têm vindo a ser presos mais palestinos na região. Israel tem uma legislação que convém que os nossos ouvintes saibam, que permite fazer detenções de natureza administrativa até 20 anos. E é o único país do mundo que eu saiba que pode deter e manter em prisão crianças e serem crianças julgadas ou mantidas por períodos indefinidos em prisão, crianças que noutro país qualquer estariam isentas, digamos, da jurisdição. Uh, Dir-se-á, são crianças que se revoltaram, é verdade, mas nos outros países isso também acontece e há legislação específica que prevê o tratamento das questões de criminalidade, se assim se pode dizer, das crianças. Israel considera que as crianças são um objeto passível de prisão e tem, ao longo desde 1967, Israel prendeu quase 800 mil pessoas. Foram umas libertadas, outras mantidas. Há pessoas há muitos anos, muitos anos presas, e há pessoas que há muitos anos estão presas sem qualquer julgamento. O que, aliás, de certa maneira, repete aquilo que se passa em Guantánamo, só que em Guantánamo, os Estados Unidos encontraram um mecanismo e um modelo de extraterritorialidade que lhes permite dizer que aquelas pessoas não estão sujeitas às leis nacionais. Em Israel, essas pessoas estão sujeitas às leis nacionais, só que as leis nacionais dão total e completa liberdade ao governo para manter essas pessoas em cativeiro. Dito isto, eu volto sempre a sublinhar isto, o caráter obsceno desta transação, a meu ver, assenta maioritariamente na circunstância do Hamas estar a comprar alguns dias de paz com base em pessoas que raptou, depois de uma ação violenta em que matou 1.200 e trouxe outras mulheres, crianças, etc. para o seu... O Hamas está também, digamos, fora de qualquer enquadramento moral. E mais do que isso, nós quase nos esquecemos, nesta troca de reféns por prisioneiros, quase esquecemos de onde é que vêm os reféns. Os reféns vêm, são civis inocentes que foram raptados de Israel. Estamos aqui numa guerra com contornos de moralidade muito discutível dos dois lados. Este tempo, como o António dizia, é um tempo estranho, porque pressente-se que estamos aqui a travar aqui uma guerra de dias. Israel está a preparar-se para fazer uma invasão de Gaza até ao sul, onde estão uns milhões de palestinos. Isto tem dado, digamos, um balão de oxigênio àquilo que é a ação humanitária em Gaza. Israel está claramente sob pressão e, mais do que isto, vai estar sob observação a partir do momento em que a trégua acabar. A trégua, de certa maneira, está nas mãos do Hamas. O Hamas tem a possibilidade de gerir este calendário com limite, a menos que faça outra ação e rapte mais reféns, mas Exatamente. tem X reféns e Israel já pôs este limite de 10 dias, repare bem, porque para evitar que se fossem 3 reféns por dia, isto prolongava-se um mês, ou 2 meses, ou 3. E, portanto, Israel não quer isso, quer resolver o assunto. E há a sensação
que dentro do governo israelita, dentro da máquina política israelita, há alguma tensão entre, por um lado, os setores militares que estão muito interessados em resolver a questão em Gaza e que pressentem que o Hamas, com esta trégua, está a ganhar tempo para a sua reorganização, e aqueles que no governo são mais sensíveis àquilo que é a pressão internacional, seja dos países que têm relações com Israel, seja das organizações internacionais, em particular das organizações humanitárias, que pressentem que, apesar de tudo, é preciso cuidar da imagem de Israel. E, portanto, houve aqui um compromisso, o compromisso é esta trégua e é esta troca, mas não sabemos como é que isto vai durar e, mais do que isso, não sabemos o que é que aí vem a seguir. Em termos de... A seguir vem, com certeza, embaixador, permita-me que o interrompa, uma ação altamente musculada, porque as forças de defesa de Israel têm que apagar aquilo que parece ter sido alguma má imagem que ficou de 7 de outubro, má imagem interna que ficou de 7 de outubro. Sim, sim, com certeza. E terão, mas enfim, mas uma das coisas que desde o dia 7 de outubro tinha ficado, digamos, a débito do próprio governo israelita, tinha a ver com a questão dos reféns. Se eles resolverem a questão dos reféns, metade da preocupação está resolvida. Não está resolvido, digamos, a culpa da ação militar e do descaso da ação militar, da falta de intelligence, da falta de forças militares na altura que pareciam que aparentemente estariam deslocadas para outras zonas da Cisjordânia, etc. Mas depois acho que o governo estará um bocadinho de mãos mais livres. Resta saber, entretanto, que tipo de entendimento no quadro da comunidade internacional que lida com Israel terá sido feito. Em que é que os americanos poderão ter influenciado alguma coisa, nós sabemos que há um limite para isto, mas de todo modo Israel ganhou aqui, o Hamas ganhou aqui um balão de oxigênio e Israel ganhou aqui uma expectativa grande por parte do mundo. Vamos ver. Outra questão que me parece um pouco bizarra tem exatamente a ver com a ação humanitária que está a ser introduzida no sul da faixa de Gaza. Não lhe parece, embaixador, que uma verdadeira ação humanitária seria tirar de lá os palestinianos em vez de tentar enviar para o interior do enclave aquilo que é necessário para a sobrevivência no interior do enclave? Recordo que, por exemplo, nas primeiras semanas do conflito na Ucrânia, quando a Rússia invadiu esse país, a ação foi exatamente retirar as pessoas da frente da guerra e retirar o maior número de pessoas possível do país. Não era suposto acontecer mais ou menos o mesmo com os palestinianos que estão neste momento no sul da faixa de Gaza? António, se o que diz fosse levado à prática, Israel ficaria todo contente. Porque o objetivo de Israel é exatamente expulsar os palestinianos da terra da Palestina. É tão simples como isso. Já fizeram isso no passado, já saíram 2,5 milhões para a Jordânia, já saíram 500 mil para a Síria, já saíram 400 mil para o Líbano, agora eram sair mais 2 milhões e tal, só falta tirar os que estão na Cisjordânia. Quer dizer, esse é o objetivo dos setores mais radicais de Israel, que é tirar da terra da Palestina os palestinos que lá vivem. Se a ação de natureza humanitária acabasse por concretizar-se no afastamento dos palestinos da Palestina, esse seria o objetivo da extrema-direita dentro de Israel. E, portanto, por isso é que o Egito também, e por razões até de natureza própria, nem a Jordânia, querem que os palestinos saiam dali. Porque há aqui uma leitura também do quadro histórico de tudo aquilo. Se os palestinos abandonam a Palestina, então Israel começa, já agora só falta tirar os 2,8 milhões que estão e já estão lentamente afastados na Cisjordânia, e já estão lentamente a ser afastados. E já tem havido ações nas últimas semanas, em particular depois de 7 de outubro, no sentido de os afastar. E isso eu digo aqui com todas as palavras e com todas as letras, limpeza étnica. Eu volto a dizer, quando se fala em limpeza étnica, se fala-se em genocídio, fala-se muito em genocídio. Genocídio é uma palavra muito pesada, tem a ver com a liquidação de toda uma etnia, de uma liquidação de todo um povo.
A limpeza étnica não é isso. A limpeza étnica é o afastamento de fações de uma certa etnia, de uma certa zona, para criar uma homogeneidade a quem fica. E a homogeneidade a quem fica era a homogeneidade aos israelitas. E para isso os palestinos eram afastados e eram atirados para a Jordânia e eram atirados, para já estão a ser atirados de fora de zonas que os colonatos, que são todos ilegais, volto a dizer, todos ilegais, onde estão cerca de 780 mil pessoas que estão lá ilegalmente, contra a lei internacional, contra todo o direito internacional, os colonatos estão a afastar os palestinos que ali estão. Se os palestinos saírem, esse digamos, é o sonho de Israel, que é pura e simplesmente tornar Israel um território judeu. Se é isso que se pretende, agora, não é isso que está no quadro internacional, não é isso que foi apoiado, não é isso que está nas resoluções das Nações Unidas, nomeadamente aquelas que foram aprovadas no Conselho de Segurança com o voto dos Estados Unidos. Exato. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até já.